2. Prepare-se de maneira adequada. Há alguns anos, o principal orador de um almoço do Rotary Club de Nova York era um distinto funcionário do governo. Esperávamos ouvi-lo descrever as atividades de seu departamento. Quase de imediato, tornou-se óbvio que ele não preparara o seu discurso. Inicialmente, procurou falar de improviso. Falhando nessa tentativa, tirou do bolso um punhado de notas que, evidentemente, não estava mais organizado que um vagão carregado de sucata. Mexia e remexia essas notas, ficando cada vez mais envergonhado e mais incapaz de proferir suas palavras. Minuto a minuto, ia ficando mais desanimado e mais assustado, mas continuou, tateando, desculpando-se, procurando dar algum sentido ao emaranhado de suas notas e levando o copo com água, com mãos trêmulas, aos seus ressequidos lábios. O homem nada mais era do que um triste exemplo de alguém completamente dominado pelo medo, devido à quase total falta de preparação. Finalmente sentou-se um dos mais humilhados oradores que até hoje eu vi. Fizeram seu discurso de modo que, segundo Rousseau, devem ser escritas as cartas de amor. Começou sem saber o que dizer e terminou sem saber o que tinha dito. Desde 1912, um de meus deveres profissionais tem sido o de avaliar mais de 5.000 discursos por ano. Dessa experiência, uma grande lição se destaca sobre todas as demais, como o Monte Everest em relação às montanhas. Somente o orador preparado merece ter confiança. Como pode alguém pensar em atacar a fortaleza do medo se entrar em combate com armas obsoletas ou sem munição? Acredito, disse Lincoln, que jamais serei velho demais para falar sem me constranger, quando não tiver nada para dizer. Se você deseja desenvolver sua autoconfiança, por que não fazer a única coisa que lhe dará segurança como orador? O amor perfeito, descreve o apóstolo João, vence o medo. Assim, faça uma preparação perfeita. Daniel Webster declarou que era preferível aparecer perante um auditório seminu do que semi-preparado. Jamais decore um discurso, palavra por palavra. Quando falamos em preparação perfeita, será que estamos querendo dizer que você deve decorar o seu discurso? A esta pergunta, respondo com um categórico não. Em suas tentativas de se protegerem contra os perigos de um bloqueio mental diante o auditório, inúmeros oradores mergulharam de cabeça na armadilha de decorar o que pretendiam dizer. Uma vez viciado nesse tipo de narcótico mental, o orador está desesperançadamente amarrado a um método de preparação que consome precioso tempo e destrói a naturalidade na tribuna. Quando H.V. Kaltenborn, o decano dos comentaristas de notícias americano, estudava na Universidade de Harvard, tomou parte num discurso de oratória. Para isso, selecionou uma história curta, intitulada Cavalheiros ou Rei. Decorou-a palavra por palavra e ensaiou-a centenas de vezes. No dia do discurso, ele anunciou o título, Cavalheiros ao Rei. Em seguida, o seu cérebro deu pane. Não apenas deu pane, pifou. Kaltenborn ficou aterrorizado. Desesperado, começou a contar a história com suas próprias palavras. Para surpresa, o júri lhe conferiu o primeiro prêmio. Daquele dia até hoje, H.V. Kaltenborn não mais leu nem decorou discurso algum. O que ocorreu com ele constitui o segredo do sucesso de sua carreira no rádio. Ele prepara algumas notas e se dirige naturalmente aos seus ouvintes, sem roteiros. Quem escreve e decora o que pretende dizer está desperdiçando tempo e energia e, ao mesmo tempo, cortejando o desastre. Durante toda a nossa vida, falamos espontaneamente. Jamais pensamos em palavras, pensamos em ideias. Se as ideias forem claras, as palavras virão natural e inconscientemente, como o ar que respiramos. Até mesmo Winston Churchill teve que aprender a lição da pior forma. Quando jovem, Churchill escrevia e decorava seus discursos.
Um dia, quando proferia um discurso decorado perante o parlamento da Inglaterra, sentiu-se mobilizado nas trilhas do seu raciocínio. Sua mente estava vazia, ficou envergonhado, sentiu-se humilhado. Repetiu a última frase que havia dito. De novo, sentiu-se a mente vazia e o rosto enrubescer. Sentou-se. Daquele dia em diante, Winston Churchill jamais proferiu um discurso decorado. Se decorarmos palavra por palavra aquilo que vamos dizer, provavelmente nos esqueceremos quando nos defrontarmos com os nossos ouvintes. Mesmo que não nos esqueçamos das palavras que vamos dizer, possivelmente iremos proferi-las de forma mecânica. Por quê? Porque elas não sairão de nossos corações, e sim da nossa memória. Quando conversamos com alguém na intimidade, sempre pensamos algo que desejamos dizer e dizemos aquilo que queremos, sem pensar nas palavras. Isso é o que temos feito durante toda a nossa vida. Por que agora tentar mudar? Se escrevermos e decorarmos aquilo que pretendemos dizer, poderemos passar pela mesma experiência por que passou Vance Bushnell. Vance era diplomado pela Escola de Belas Artes de Paris e mais tarde tornou-se vice-presidente de uma das maiores companhias de seguro do mundo, a Equitable Life Assurance Society. Anos atrás, pediram-lhe que proferisse um discurso numa reunião a que compareceriam 2.000 representantes da Equitable Life em todo o país e que seria realizada em White Sulphur Springs, na Virgínia Ocidental. Naquela ocasião, ele se encontrava havia apenas 2 anos no ramo dos seguros, mas tinha obtido grande êxito, razão pela qual foi combinado que fizesse uma palestra de 20 minutos. Vance deleitou-se com a ideia. Sentiu que isso lhe daria prestígio. Infelizmente, porém, escreveu e decorou o que pretendia dizer. Ensaiou 40 vezes em frente a um espelho. Tinha tudo decorado. Todas as palavras, todos os gestos, todas as expressões faciais. Estava perfeito, pensava ele. No entanto, quando foi à frente para proferir seu discurso, ficou aterrorizado. Disse: "Minha parte nesse programa é..." Seu cérebro esvaziou-se. Em sua confusão, recuou 2 passos e tentou começar de novo. Mais uma vez, sentiu o cérebro vazio. Tornou a recuar 2 passos e tentou começar mais uma vez. 3 vezes fez a mesma coisa. A tribuna se elevava a 1 metro e pouco. Não havia anteparo à retaguarda. Uma distância de cerca de 2 metros separava da parede e a parte de trás da tribuna. Assim, quando recuou pela 4ª vez, ele desabou da tribuna e desapareceu no espaço vazio à sua retaguarda. O auditório explodiu de gargalhada. O homem chegou a cair da cadeira e rolar no chão entre as fileiras de assentos. Jamais na história da Equitable Life Assurance Society, antes ou depois de Vance, pessoa alguma fez uma apresentação tão engraçada. A parte surpreendente da história é que o auditório pensou que tudo fizesse parte da performance. Os mais antigos da Equitable Life ainda comentam, até hoje, o desempenho de Vance. Mas e o orador Vance? Ele mesmo me confessou ter sido a ocasião mais constrangedora da sua vida. Sentiu-se tão infeliz que pediu demissão. Os superiores de Vance persuadiram-no a rasgar o pedido. Conseguiram restaurar sua autoconfiança e Vance, anos mais tarde, tornou-se o mais persuasivo orador da sua organização. No entanto, jamais decorou novamente um discurso. Vamos nos beneficiar de sua experiência. Tenho ouvido falar de inúmeras pessoas que procuram proferir discursos decorados, mas não me lembro sequer de um único orador que não teria demonstrado mais vida, mais efeito, mais humanidade se tivesse atirado no lixo suas palavras decoradas. Quem assim proceder poderá esquecer alguns de seus pontos principais, poderá divagar, mas pelo menos será humano. Disse Abe Lincoln em uma ocasião:
Não gosto de escutar um sermão maçante. Quando escuto um homem pregar, gosto de vê-lo agir, como se estivesse lutando contra abelhas. O que Lincoln queria dizer é que gostava de ouvir um orador, libertar-se e entusiasmar-se. Orador algum poderá agir, como se estivesse lutando contra abelhas, se procurar lembrar-se de palavras decoradas. Espero que vocês tenham gostado desse áudio. Se inscreva no canal para saber quando eu postar o próximo vídeo. Um abraço, até breve.